Louvado seja Deus, graça e paz a todos. Estamos aí de volta, né? Nesta terça-feira abençoada. Quero agradecer a todos vocês por estar nos acompanhando aí durante o sábado, né? Ministério Nova Sião, louvando a Deus com alegria. E sintam-se todos bem-vindos, você que aqui está, você que ainda vai chegar, você que ainda vai assistir, você que tem nos acompanhado, que o Espírito Santo de Deus continue aí encorajando a cada um de vocês. Falei para vocês que ia transmitir pelo Instagram também, mas o Instagram me dá muito pouco tempo para a gente fazer uma live e o Facebook oferece um tempo maior, amém? Então nós vamos continuar aqui por enquanto no Facebook, até que o Instagram volte aí a fazer uma transmissão no máximo de meia hora, né? Verdade? Então, amados irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é graça e adversidade. Amém? Graça e adversidade. Nós vamos aprender isto hoje, amém? Trazer aqui uma reflexão na palavra para que a gente compreenda, entenda de uma vez por toda os aborrecimentos da vida, o que é que acontece, amém? Hoje nós vamos aprender a esse respeito. Glória a Deus. Então deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados ouvintes do grupo Conhecendo a Graça, mandar os nossos abraços e saudações a todos vocês aí que nos acompanham em Petrolina, na Tapera, no sítio São João, na Santa Rita, em Santana do Sobrado, Casa Nova, Remanso, Sobradinho, que é onde nós moramos, amém? Sintam-se todos abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Você aí também em São Paulo, que tem nos acompanhado, no Rio de Janeiro, temos muitos amados irmãos também que nos acompanham, e aqui também em Sobradinho, os nossos amados irmãos que nos acompanham, os conhecidos que lembram o nome aqui, graça e paz aí para o meu irmão Cido, a sua esposa Cineide, o Maciel, o Ciel, KL, minha irmã Maria de Fátima, minha sobrinha Maísa, que Deus abençoe aí a cada um de vocês, amém, amados? Fiquem com Deus. Aqui também temos também Sobradinho Domingas, que tem nos acompanhado. Tem mais que, deixa eu ver, meu Deus, que nos acompanha. Os irmãos que não lembro o nome aqui agora no momento, que Deus abençoe aí a todos, a cada um que nos assiste no sábado. Sejam-se todos bem-vindos. Amém, amados irmãos? Então, vamos aqui a palavra. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, amados irmãos, mas o Cristo, o amor, o carinho, o Espírito é o mesmo, amém? Estamos constantemente na fé, juntamente com vocês, nesse Evangelho da graça de Deus, sempre rompendo em fé, crescendo cada dia mais em graça, amém, amados? Vamos ler, vocês vão achar um pouco estranho, né? Mas vamos na lei aqui, amém? Lá no livro de 1 Pedro, para a gente fazer a nossa confissão de fé. Vamos ler aqui. O capítulo é o 5, versículo 8, para a gente iniciar. Amém? Então vamos lá. A gente fazer a nossa confissão de fé. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ainda anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Outras traduções diz tragar, né? Mas vamos orar para a gente já entender. Amém, amados? Eterno Deus e maravilhoso Senhor, é com muita alegria e satisfação que te agradeço nesse momento, ó Deus, por até aqui estar respirando, falando, ouvindo, pois o Senhor é quem concede todas essas bênçãos e não tem bênção maior nas nossas vidas, ó Deus, a não ser essa de poder acordar e contemplar o dia e poder contemplar a noite que se inicia, que está agora este momento, pois
Eu sou grato ao Pai, ao Senhor, por tudo quanto o Senhor fez e continua fazendo no dia de hoje por mim, porque o amanhã a ti pertence e não sabemos, pois o Senhor tudo já preparou para o dia de amanhã. Nesta mesma fé, nesta mesma alegria de espírito, ó Deus, eu te agradeço também por cada pessoa que tem nos acompanhado, que tem nos assistido. Este evangelho maravilhoso a qual o Senhor nos deu, abriu a nossa mente, abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, pois nós não estamos aqui, ó Deus, para perseguir quem quer que seja, para agradar a homens ou até mesmo agradar a algum irmão, pois pregamos, meu Pai, as tuas verdades, pois esclarecemos a tua palavra para aqueles menos esclarecidos, aqueles a qual não têm um conhecimento pleno da tua graça, pois tu és maravilhoso, tu és bendito, e desde já, ó Deus, eu agradeço ao Senhor pela cura, pela libertação daquele que está preso, ó Deus, na mente, perturbado, aquele que estiver, ó Deus, sofrendo, passando qualquer situação que ele mesmo não possa suportar, que a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia permaneça sobre essas vidas, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém. Quem não crer, paciência, né? Então, tá aí a nossa confissão de fé. E agora, amados, nós vamos entender, amém? Grave esse versículo para que você aprenda juntamente comigo e com os demais amados irmãos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, amém? 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, amém? Vamos ler e nós vamos entender. Olha só como já começa aqui o apóstolo Pedro. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém, amados? Olha só. Tem muita gente até hoje, muito amado irmão, muitos, não são poucos, que lê esta passagem, consegue até enxergar, mas não compreende o que lê e nem tampouco entende. Porque tem pessoas até hoje, amado, com medo do diabo. Tem pessoas que passam por essa mensagem, lê e diz, não, está escrito, está lá em 1 Pedro. Pedro manda ser vigilante. Sim, está certo, está correto, corretíssimo. Mas Pedro não está tratando mal, amado irmão, de um ser espiritual. Amém? A qual muitos até hoje fica na mente pensando que o adversário dele é Satanás, é o diabo. Na carne, sim, verdade é, porque diabo, como já falei para você, é um adjetivo, né? Acusador, não é, amado, um ser espiritual. Amado, Pedro aqui estava pregando aos amados irmãos da época dele, da lei, mostrando a eles que quem era o inimigo deles. Será que era um espírito maligno que entrava nas pessoas e fazia com que aquelas pessoas chegassem a este ponto de ser amaldiçoado? Não, pessoas que perseguiam, eram perseguidores, acusadores. Olha, esses homens eram discípulos de Jesus de Nazaré, o Nazareno, a qual foi crucificado. Então era uma perseguição, amado, terrível. Então quando Pedro diz aqui que era para ser vigilante, justamente para que você não entrasse nessa, para que você não errasse, não andasse tropeçando. E as diversidades da vida, como é o tema aqui, eram muitas, como hoje. Pessoas hoje, amado, querem viver dessa forma, como viviam aquele povo daquela época, aqueles judeus daquela época. Mas só que é totalmente diferente, amado. Você tem que ler, tem que entender, você tem que respeitar o tempo verbal das coisas, do que você lê. Você tem que respeitar a ordem. Amém, amado? Não é simplesmente você ler e dizer, olha, mas está escrito.
a Bíblia não mente, a Bíblia não está mentindo. Realmente, amado, você não vai achar mentira na Bíblia. Mas eu vou te mostrar na palavra como as coisas entram em contradição. Não é porque você quer, mas o irmão José está equivocado, está dizendo que o diabo não existe. Realmente não existe como ser espiritual. Mas nós vamos ler e você vai entender juntamente comigo e eu vou te mostrar. Você vai ver na palavra o que eu estou te dizendo, se não tem razão, quem é o seu inimigo. Mais à frente nós vamos ver, amém? Vamos ler o versículo 9 de 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 8, agora nós vamos ler o 9. Olha o que Pedro dizia. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está vendo, amado? Olha só, Jesus foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, mas os pactos ainda se cruzavam. Amém? A lei e a graça ainda não tinham sido estabelecidas, então o que acontecia? As coisas aconteciam no templo como era antes, olho por olho, dente por dente, sacrifícios, propósito, festa de lua nova, festa dos tabernáculos e por aí ia. Amém? Páscoa, como até hoje, né? Muitos celebram aí a Santa Ceia dos Homens, que nem é Páscoa e nem é ceia. Ceia é o que você faz em casa, como já expliquei para você, e isso hoje não vem ao caso. Estou só explanando. Amém? Mas Pedro diz algo interessante, né? Ele diz, mas fiquem firmes na fé. Amado, a diversidade de coisas que vemos hoje, são tantas das coisas, tantos problemas que na maioria das vezes a gente fica pensando como resolver, qual problema resolver primeiro. Aí eu vou e te digo para você, o primeiro problema da sua vida que você tem que resolver é na sua mente. Organizar os seus pensamentos, principalmente a respeito da palavra de Deus. Se você conseguir organizar os seus pensamentos, a forma que você lê e a forma de interpretar e de compreender, pode estar na certeza que os outros ficam simples de resolver. Mas quando você ficar pensando que o seu inimigo, que seu maior inimigo é o diabo, é Satanás, como espírito, você está enganado. Você está lendo a Bíblia ao avesso. Você está lendo e não está entendendo. Amado, adversário é quem? Seu maior inimigo, primeiramente você. E ainda, além de nós mesmos ser o nosso próprio inimigo, ainda tem outros terceiros que tentam nos tirar a paz. Muitas vezes chega até tirar a vida de um, ou colocar contenda, ou fazer com que aquela pessoa brigue com outra. Mas como já falei anteriormente, amado, abra sua mente. Não tem nada a ver, amado, o que você está lendo aqui com o ser espiritual. Amém? Naquela época que Pedro pregava, amado, a perseguição aos discípulos era constante. A igreja de Cristo, né, era perseguida constantemente. Todo cristão, todo aquele que fosse encontrado e fosse declarado que era um cristão, era um açoitado, presos, levados cativos. Então, quem fazia isso? Seu adversário. Os próprios diabos, né? O diabolo. Todos esses eram o quê? Pecado de quê? Do próprio homem. Os próprios feitos do homem. Pecando contra o seu irmão. Fazendo coisas que não era para fazer e faziam. Perseguiam a igreja de Cristo. Amém, amados? Veja que você... Agora nós vamos ler um versículo que você vai ver o que acontece. Olha a contradição que acontece. Provérbios 24, 9 e 10. Abra aí a tua Bíblia no livro de Provérbios. Amém? Se você tem uma Bíblia pelo aplicativo no celular, amém. Se não, tem uma normal igual a minha, amém também. Graças a Deus. Provérbios, capítulo 24, no versículo 9 e 10. Veja só. Leia comigo.
Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Versículo 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Olha só, as diversidades da vida. Como as coisas acontecem. Aqui o sábio, né? Em Provérbio ele dizia essas coisas. Para quê? É isso mesmo, 9 e 10, justamente. O 9 e o 10. Por que zomba? Porque hoje, amado, hoje, do mesmo jeito, não há nada, né? Como já dizia o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. A diversidade da vida vem sobre as nossas vidas sem que a gente procure. Converso sempre com alguns irmãos e até mesmo com os irmãos do Ministério Nova Sião e raramente nós nos deparamos, né, com situações assim, de pessoas, amadas, com problemas. E não são poucos, pessoas precisando de ajuda. Isso são diversidades da vida que acontece. E aqui, como ele está dizendo, ó, os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam a quem vive zombando dos outros. E é verdade, amado. O que você se vê hoje, as coisas, a zombaria é demais. Mas é com quem essa zombaria? Com Deus, amado. Pessoas zombando com o nome de Deus, pessoas achando que está fazendo um negoção, fazendo algo grande para se aparecer, mas usando o nome de Deus em vão. O que mais vemos são pessoas dessa forma, amado. E quando chega os problemas, porque as contas vão chegar, amado. Amém? Não fique ninguém achando que o que você está fazendo vai ficar impune. Tudo que você faz é cobrado, amado. Quem cobra? O tempo, não é verdade? Não se preocupe, amado, pois tudo quanto você fizer será cobrado. Irmão, mas é quando eu morrer. Não, amado. O que você planta, você colhe. Aqui se faz, aqui se paga. Tem pessoas que abrem a boca e dizem, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Equivocado uma pessoa dessa, porque Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Não é verdade? E ele jamais, amado, tardou com alguém, ou jamais demorou em abençoar alguém. Todos os dias nós somos abençoados, somos agraciados por Deus, todos os santos dias. Não é um dia só, ou uma vez no ano, ou uma vez por mês, não, é todos os dias, amado. Todos os dias Deus tem nos dado livramento. As diversidades da vida vêm sobre nós, os problemas, problema de saúde, é problema financeiro, é problema na família, é problema em todas as áreas da vida. Mas Deus vai estar sempre lá, te dando o refrigério. Por mais que as pessoas zombem de você com o nome de Deus, como tem muita gente que faz até chacota. E isso é triste, amado. Isso é terrível. Amém? Continuando aqui a nossa leitura, Mateus capítulo 5. Vamos na lei aqui, Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5, para você ver o que eu disse a você. Versículo 25. Amém? Olha só. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, nós vemos que Pedro mandou você vigiar. Porque o diabo estava programando algo, procurando, rugindo, né? Como leão, procurando a quem tragar. Agora, veja só em Mateus o que diz. Olha só
entrando as coisas em contradição. Lá é o diabo. Amém? Lá em 1 Pedro, Pedro citou, né, o escritor, e citou o diabo. E olha só Lucas capítulo 5, versículo 25. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa, enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, e o juiz o entregará ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. Olha, amado, veja só. Lá em 1 Pedro, Pedro citou o diabo. Quem que gera contenda? Quem é que faz com que o homem fique revoltado com as coisas? É o diabo? Quem faz o homem agredir outro? É o diabo? Quem faz o homem entrar em conciliação com o outro? É o diabo? Não, amado. Tá vendo? Olha só, raciocine comigo. Aqui ele está dizendo, se você tiver uma contenda com alguém e vocês chegar perante ali uma audiência de conciliação, e naquela audiência de conciliação não houver um acordo, e você chegar até o juiz, o negócio para você vai ficar feio, vai ficar estreito, né? Vai ficar diferente. Por quê? Quando há a conciliação, amado, quando chega-se um acordo, tudo fica mais fácil de resolver. Mas quando a pessoa não quer um acordo, que aquela pessoa quer continuar aquela briga, aquela contenda, então se chegar ao juiz, amado, o negócio fica diferente. Mas quem faz isso? Será que é um espírito maligno que entrou dentro do homem e fez com que essa pessoa fosse mal? Totalmente diferente, amado. Totalmente errado, não tem nada a ver. Amado, quem pratica a iniquidade é o homem. Quem mata é o próprio homem. Quem rouba é o homem. Quem defrauda é o homem. Quem estupra é o homem. E essas ações todos esses males, tudo é praticado pelo homem. Não é o diabo não, irmão José. Não é o diabo que faz o homem fazer todo esse tipo de coisa, todas essas coisas ruins. De maneira nenhuma, amado. Como falei anteriormente, tem uma passagem, não lembro agora no momento, onde é que está, que um discípulo interroga Jesus e procura a Jesus. Mestre, quem é o nosso maior inimigo? E Jesus disse, me procuras quem é o teu maior inimigo? Quem é o maior inimigo do homem? Você mesmo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Aí as pessoas, amado, criaram essa ideia na mente e trouxeram para dentro dos templos religiosos essa ideia que o diabo, seu adversário, está como leão. Lê como está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas Pedro diz o quê? Que para você permaneça na fé. Tenha fé, tenha bom ânimo. Mas as pessoas preferem, amado, fazer orações constantes, buscando em orações algo para expulsar aquele espírito, para afastar. Não vai conseguir nunca, amado. Amado, esta natureza maligna do homem está dentro dele. E esta natureza maligna ativada, ela é capaz de fazer, amado, coisas terríveis. Não é simplesmente você dizer assim, eu vou fazer isso. Não, amado. Para que haja uma contenda entre duas pessoas, é preciso que os dois estejam odiando um ao outro. E quando chegar o ódio no coração daquelas pessoas, então eles vão chegar a um atrito. Amém? Não é mas é o diabo que está influenciando. É o diabo que está usando aquela pessoa para brigar. Não é, amado. As obras da carne são manifestas. E onde é que está escrito isso, amado? Que as obras da carne são manifestas. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16 em diante. Lá está escrito que
a respeito do espírito e a respeito da carne. Se você viver pelo espírito, amado, você vai viver uma vida digna, uma vida abençoada. Mas se tu viver na concupiscência da tua carne, com a carne ativada, pode estar na certeza, amado, que o daimon que está dentro de você, que Pedro citou como demônio, como diabo, pode estar na certeza que se esse lado for ativado, não há nada de bom sobre o homem. Amém? Não é simplesmente, como sempre digo, domingo eu estive conversando com um primo meu e eu dizia para ele o seguinte: irmão, não é simplesmente o homem levantar a mão porque alguém fez um apelo e dizer assim, eu aceito a Jesus, como vemos muito por aí. Outro dia cheguei numa pregação, já eu concluo a parte do primo que eu estava conversando com você, e eu vi, o irmão chegou para mim e disse, irmão, o senhor não faz o apelo às pessoas não? Tanta gente aqui, irmão, esperando que o senhor faça o apelo para aceitar Jesus. Amado, simplesmente respondi para ele, amado, não somos nós que escolhemos a Deus. Não somos nós que aceitamos a Jesus de livre e espontânea vontade, que pelo homem, amado, ele não vai aceitar a Jesus nunca. Cristo já o aceitou. Se você é de Cristo, amado, não importa onde você esteja, não importa se é na roça, se é no rio, se é no mar, se é de avião, aonde você estiver, se você for um escolhido de Deus, não precisa que ninguém faça apelo. Simplesmente, amado, acontece. Amém? Então eu conversava com o meu primo e eu dizia essas coisas para ele. E ele disse, mas rapaz, é assim. Eu digo, justamente. Não preciso aqui apelar para vocês que aqui estão. Amado irmão, tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus? Para quê? Para dizer que olha, essa noite nós ganhamos 20, nós ganhamos 10, 2 pessoas para Jesus. O irmão fulano, vamos apresentar o irmão fulano a Deus. Ganhamos essas 2 almas para Jesus. Vamos orar para que Deus escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Amado, uma vez salvo para sempre. Uma vez escolhido por Deus para sempre. Depois que você é um escolhido de Deus, sua vida é totalmente diferente. O seu nome já está escrito no livro da vida. Ó. Será que Deus não sabe? Será que eu, como pregador, eu preciso chamar um de vocês aqui para aceitar a Jesus? E depois que você aceitar, eu te apresentar a Deus, será que Deus não te conhece? Ah, irmão José, mas temos que apresentar que é para a igreja saber que nós essas almas, essas vidas. Não, amado. Quem cuida de alma, quem cuida de vidas é Cristo. Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, é Pai, não é da carne não, é Pai de Espírito. É por isso que ele disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, inumerável, incontável. Mas Abraão em carne e osso, mas nós não somos espírito. Amados, revestidos de carne. Amém? Então, esta ideia é totalmente equivocada. Pessoas usar esse argumento para prender as pessoas dentro da igreja, para prender as pessoas dentro da igreja, entre aspas, né? Porque a igreja de Cristo somos nós, somos vidas. Amém? Mas o que acontece? As pessoas, amado, aceitaram colocar essa ideia na mente que quem faz tudo de errado é o diabo. E tem muitos depois nos comentários que vai dizer assim, o irmão José está louco, está defendendo o diabo, está defendendo Satanás. Amado, estou defendendo ninguém, que sequer Satanás existe como espírito. Só acredita num feito desse quem quem tem a mente fraca, que lê pouco, não procura aprender, não respeita o tempo verbal, não respeita nada, simplesmente lê do jeito que está escrito, solta nos peitos das pessoas. Não explica, não mostra a realidade, o que é o significado. Por quê? Porque as pessoas, amadas, estão presas dentro desses templos entre 4 paredes hoje, por causa disso. A pessoa tem medo, uma delas, de ir para o inferno, a segunda, de perder a salvação, de não ser abençoado porque não está devolvendo 10% que é seu, de não subir ao monte para orar, de não fazer uma campanha, de não fazer um jeito. Tudo isso, coisas que prendem a pessoa dentro de um tempo.
E o que mais as pessoas têm medo? Do diabo e de ir para o inferno. Essas duas coisas, não tem um que diga assim, dentro desses templos religiosos, que diga, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de ir para o inferno, eu não tenho medo do diabo. Tem, amado. Quer que eu lhe diga por que você tem? Porque você até hoje continua buscando ao Espírito Santo, tomando a Santa Ceia, que nem é ceia, nem é Páscoa. Amém? Comendo pão e bebendo suco, como eu costumo dizer. Orando a Deus para expulsar os espíritos malignos. E o medo terrível de ir para o inferno. Quando se fala no inferno, ainda diz assim, está repreendido em nome de Jesus. Quero graça com o inferno, amado, pois é para lá que você vai. Amém? Todos vocês, amados irmãos que se intitulam cristãos, que se intitulam crentes, todos vocês vão para o inferno. Só não vai o irmão José, mas é claro que vou. Ninguém nessa terra, amado, todo ser humano que está nessa terra, nenhum de nós vai ter o privilégio de não passar no inferno. Por quê? Não é o teu espírito, amado, é a tua carne. Inferno é sepultura. Inferno não tem nada a ver com o que você aprendeu antes. A história sobre o inferno, amado, é um relato tão interessante que hoje eu não vou ter a oportunidade de te dizer o significado, te mostrar realmente o que aconteceu, eu vou te dizer só uma parte. Quando você vê na Bíblia essa parte inferno, Hades, né, que menciona muito, que Jesus até falou, isso segundo a história de Israel, vocês não ler, não aprendem, não procuram aprender. Segundo a história de Israel, era um lixão que tinha lá em Israel e esse lixão queimava constantemente. Então, quando Jesus se tratou ao Hades, ao inferno, este lago de fogo que queimava constantemente, incessantemente, era justamente este lixão. Mas as pessoas não te mostram, não te ensinam, não procuram aprender, simplesmente lê como estava aqui, né? E pronto. E você receba nos peitos e acabou-se. Você fica sem saber. Será que mesmo que eu vou para o inferno? Não vai, amado. Pode estar na certeza. E eu lhe digo mais, para ser mais direto e claro. Você está com os dias contados nessa terra. Todos nós, amados, temos hora e dia determinado por Deus aqui nessa terra. Posso ir hoje, posso ir amanhã, posso ir depois. E isso não depende de mim, não é porque simplesmente eu vou dormir e amanhã eu vou acordar. Não, amado. Simplesmente você dorme porque Deus te dá o ar da graça de você poder contemplar o sono e acordar no outro dia. Porque uma pessoa que dorme está morta, amado. Nada vê, nada sente, sonha e não lembra no outro dia o que sonhou. Ou muitas vezes lembra, conta aquele sonho achando que foi Deus que revelou. É porque é assim, amado. E Deus hoje ele não trabalha dessa forma. Deus não age por esse lado. Você tem que entender, amado, aquele que tem um sonho como um sonho. Aquele que prega a palavra, que pregue ela diligentemente. Amém? Não é simplesmente você ter um sonho, como eu vejo muito aí, pessoas até profetizando, amado. O dia do fim do mundo, o fim dos tempos, o dia do fim da humanidade, isso não vai existir nunca, amado. Amado, Deus não mente, Deus não é mentiroso. Olha só, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não. Geração vai, está lá em Provérbios, geração vem e a terra permanece a mesma. Lá em Isaías 66:1 está dizendo o quê? Que o céu é o trono de Deus. E a terra é o estrado dos seus pés. Agora raciocine comigo. Se o céu é o trono, olha a imensidão que é o céu. Amém? Ele é o trono de Deus. E olha a terra, o estrado dos pés do Senhor. Será que acontecerá como aconteceu nos tempos de Noé? Será que descerá fogo do céu como foi lá com aquele povo de Sodoma e Gomorra? Porque é o que muitos esperam, amado. Olha só aonde vai a mente do ser humano, a maldade, né? Porque isso é maldade, amado. Ah, mas agora eu sou de Jesus, eu já aceitei a Jesus. Aquele que não quiser aceitar Jesus, infelizmente,
esses daí vão para o inferno. Não posso fazer nada, já pregamos, já mostramos a palavra para ele. Não, amado, não é simplesmente assim não. Se essa pessoa é um escolhido de Deus, ele pode ser um drogado, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um assassino. Se realmente essa pessoa é de Cristo, amado, não importa os feitos que ele fez na carne, se essa pessoa é de Cristo, Cristo fará com que ele seja aceito no meio de todos, amado. Não foi assim com aquela prostituta? Mas todo mundo o acusava. Por que Jesus não acusou? Porque, amado, Jesus veio para cumprir a lei e ele cumpriu. Olha o argumento que usaram. Senhor, pegamos essa mulher aqui em adultério. E Jesus calado estava, calado ficou. E diz a palavra que ele riscava ali o seu... E isso era a diversidade da vida, isso acontecia direto, amado. Será que só foi com aquela mulher que aconteceu essas coisas? Será que ela era a única prostituta naquela época? Não, amado. Mas o que Jesus disse a eles? Olha só, isso era na lei. E Jesus respondera para eles o seguinte: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, se você nunca dormiu com ela, atire a primeira pedra. Mas quantos daqueles que estavam ali, quantos não já pagaram a ela para ter uma noite de prazer ou momentos, segundos? Me diga. Aí hoje, amado, as pessoas condenam. E isso não é só um pouco, não é a maioria. As pessoas condenam pessoas com homossexualismo, lésbica, condenam, como é que diz, a prostituta, o bêbado, aquele que se embriaga, e por aí vai. Isso são preconceitos, amados. Isso são coisas terríveis que no tempo de hoje, não é porque eu estou defendendo, como mundo diz, você está defendendo. Amados, escolhas, só vou dizer isso a vocês. Escolha é uma coisa que nem eu nem você temos o direito de se meter na vida de ninguém. E o que eu disse a vocês no começo da live, eu volto a dizer. A diversidade da vida, amado, tem consequências. Nada fica impune. Não somos nós que temos que julgar, não somos nós que temos que condenar. Apesar de termos um tribunal, né, de júri, onde prestamos conta aqui como carne, como nossos feitos na carne. Amém? Como falei para vocês aqui, se tiver uma contenda, que você resolva essa contenda com seu irmão antes que chegue até o juiz. Porque depois que você chegar até o juiz, o negócio pega. As coisas ficam estreitas. Amém? Então, amado, é parar de olhar para a vida dos outros, para as diversidades, né? Para as falhas dos outros e voltar a viver a sua vida em Cristo Jesus. Amado, não se preocupe com A, com B ou com C. Se preocupe em estar constantemente alimentando o seu espírito. Como faço isso? Olha aqui, amado. Nós agora aqui descontraindo, te mostrando umas verdades. Amém? Para que não fique com as minhas palavras. Ele dizia no versículo 26, no livro de Mateus: e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. A contenda chegou até o juiz. Você não resolveu a sua contenda com seu irmão. Chegou até o juiz. O juiz convocou o tribunal de júri. Vamos a júri popular com esta pessoa. Vamos resolver agora a situação. Não houve perdão, não houve não, doutor. Pronto. Não tem acordo, não tem acordo. Pronto. Pois nós vamos ver aqui com os jurados. Vamos ouvir. E depois nós vamos votar. E depois da votação, vem a sentença. Então, para que você abra sua mente, não fique pensando que é o diabo, que é o demônio, que é Satanás, que saiu não sei das quantas e entrou naquela pessoa e fez a pessoa fazer tudo de ruim. É o próprio homem. Amém? Salmos 31. Nós já estamos no adiantado da hora. Salmos 31. Amém? Versículo 7. Salmos 31.
versículos 7 ao 9. Olha só, o salmista dizia: ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Versículo 8. Não deixas que os meus inimigos me pegassem e me livrastes do perigo. Versículo 9. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito, os meus olhos estão cansados de tanto chorar, estou esgotado de corpo e alma. Isso, amado, o salmista, na sua diversidade da vida, cansado de lutar em muitas guerras, né? E vencer muitas delas, ou praticamente todas, para ser mais direto. E ele dizia o quê? Que não deixasse os seus inimigos. Aí outra contradição. Pedro falava dos inimigos lá do diabo, como muitos entendem, né? Como diabo. Aqui o salmista ele já diz que Deus não deixasse os inimigos dele chegar até ele e fizesse com que ele fosse apanhado. E você hoje, quem é o seu inimigo? Pode estar dentro da sua casa. A pessoa diz: na minha casa não tem diabo. Olhe direito. Muitas das famílias hoje, amado, muitas, não são poucas, raramente a gente vê uma família unida. Eu costumo dizer, amado, que quando temos pai e mãe, é raro, isso é um caso raro. Amém? Quando temos pai e mãe, tudo é maravilha, é uma beleza, um encantamento só. Isso eu só vi até hoje, estou com 39 anos, eu só vi até hoje na família da minha esposa. São 10 e todos eles são unidos. Não há diferença entre eles, do jeito que um é o outro. Todo mundo unido, todo mundo numa só fé, numa só comunhão. Não estou aqui defendendo, mas eles hoje não têm o pai nem a mãe. E muitos que têm pai e mãe não cuidam, não zelam. E quando perde, o que eu quero dizer para você é isso, que quando uma família perde o seu pai e a sua mãe, as coisas se desandam. Os irmãos não se respeitam mais, daqui a pouco querem dividir os bens, querem vender, cada um quer sua parte e a confusão começa. E a briga está armada. Foi o diabo que armou esse laço? Será que foi o diabo que fez essa contenda, trouxe essa contenda aos irmãos? De jeito nenhum, né, amado? Jamais. Então é isso, amado, que eu quero que você compreenda. Não fique pensando, amado, que é Satanás, como você aprendeu, que faz com que aconteça essas coisas. Ah, não, fulano está usando, o diabo está usando a vizinha para me fazer raiva. O diabo está usando o irmão para brigar com meu marido e tal. Não, amado. Simplesmente aquelas pessoas não se suportam mais, não podem se ver, não podem estar perto, que gera uma contenda. Mas não tem nada a ver com o diabo. Amém, amados? Isaías 54. Isaías 50. Olha só o que dizia o profeta Isaías. Quem encontrou, diga amém. Isaías, capítulo 54, por favor, versículo 16 e 17. Olha só, eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica as armas. E fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa a arma
para destruir e matar. É o diabo, amado. A adversidade da vida vem. Deus disse que criou o ferreiro para fazer armas, para matar. E aí? Armas de guerra. E usa o soldado com essas armas que foram feitas para matar. Aí agora me diga, é o diabo que usa um soldado para matar em uma guerra? Será que esta guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é o diabo que está usando o presidente lá da Rússia, o presidente da Ucrânia, para os dois se confrontarem e botarem os seus soldados para brigarem? É o diabo, amado? Deve ser Satanás e a terça parte dos anjos, né? Acho que seja, porque uma guerra terrível dessa até hoje está durando, não acabou. Tem nada a ver com o diabo, amado, e nem a terça parte dos anjos. E nem nada a ver com o fim de mundo. Tem gente até hoje aí pensando e diz assim quando vai pregar: amados irmãos, vocês estão vendo aí os sinais do fim dos tempos? Já começou, a guerra já começou. Olha só, os países já estão em guerra, nação contra nação, e filho contra pai, pai contra mãe. Vejam, está acontecendo. Está acontecendo coisa nenhuma, amado. Não há nada de novo debaixo do sol. Simplesmente eles não chegaram em um acordo financeiro ou qualquer outra coisa que eles estejam brigando. Ninguém se sabe qual o propósito maior desta guerra. Simplesmente homens determinados a matar e morrer pelo seu país. Não é isso? Deus disse que criou o ferreiro. Não fui eu que criei, não sou eu que estou te dizendo. E ele diz que usa quem? O soldado para ferir e matar. Versículo 17. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Tá vendo? Isaías, Deus falando com o profeta Isaías, mandando ele dizer essas coisas, amado. Aí as pessoas ficam enfeitando o negócio, né? Se apresentando um negócio bonito. Hoje o pregador fulano de tal, e isso e aquilo, o homem prega e faz isso e aquilo acontece. Nada a ver, mano. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, que ele preferia falar 5 palavras que todos compreendessem do que ele usar o que ele aprendeu com os doutores da lei. Palavras difíceis de falar, mas não, amado. Ele disse que preferia falar 5 palavras simples que todos compreendessem. E nós não fazemos diferente. Te mostro a Bíblia crua e nua. Eu ouvi uma irmã outro dia me dizer assim, que eu pregava distorcendo a Bíblia. E realmente, amado, você acertou. Eu prego distorcendo a Bíblia. O que está torcido por muitos e muitos amados irmãos que pregam para vocês lei, mostram a lei para vocês como se ela ainda fosse acontecer na sua vida. Amados, já aconteceu. Nós não vivemos mais sobre a lei. Nós vivemos a graça de Deus. Nós estamos sobre a graça, debaixo da graça de Deus. Não existe mais você aplicar a lei aos outros. Não, amado. Acabou-se. Jesus cumpriu. Até a pregação que eu estou aqui fazendo com você, até isso que estou fazendo, não era para mim fazer, porque Deus disse que ninguém nessa terra, ninguém, nenhuma pessoa, não tem ninguém, amado, sem conhecer a palavra, sem saber a verdade. Todos conheceram, tanto no tempo de Jesus como nos tempos de hoje. Aí fica um monte de abençoados, amados irmãos, diz, não, vamos montar um grupo de evangelismo e vamos ganhar alma para Jesus. Amados, quem for de Cristo está firme e forte. Por mais que erre, por mais que ande errante. Quando Jesus nos chamar, amado, pode estar na certeza que as práticas, aí sim, eu digo a você que o velho homem cairá por terra. Mas enquanto não chegar, amado,
Essa pessoa vai continuar bebendo, vai continuar fumando, vai continuar se prostituindo. Você vai continuar orando, vai continuar buscando. Enquanto não chegar, amado, pode ser na velhice, mas as pessoas não compreendem. Quer porque quer, não porque meu filho não pode viver, eu não aceito, eu sou de Jesus e eu não aceito que meu filho viva dessa forma, eu não aceito que minha filha viva nas drogas se prostituindo, eu não aceito que meu filho fume maconha. Que você aceita ou que você não aceita, amado. Enquanto essa pessoa não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, ela vai continuar fazendo, amado. Pode estar na certeza, porque não depende de mim, não depende de você, amado. Não depende da minha oração, não depende da sua, depende de Deus. Deus diz que é de quem Ele aprover ter misericórdia. Era tão bom, amado, se eu chegasse aqui e dissesse assim, eu vou orar, amados irmãos, por cada um de vocês, vou interceder. Ele estava mentindo, porque quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. Não é que eu não ore pelos meus familiares ou pelos irmãos. Temos que orar, mas em agradecimento a Deus, amado. Agradecendo, sendo grato a Deus pelos feitos. Mas eu não posso chegar aqui e dizer a você, olha, hoje à noite, depois que eu terminar essa live, eu vou estar apresentando você a Deus. Será que Deus não te conhece? Será que Ele não sabe dos teus problemas? Será que Deus não conhece o teu coração? Será que Deus não sabe da tua índole? Será que Deus não sabe até onde tu pode ir? Será que Ele te dará um fardo que tu não possa suportar? Mas tudo é o tempo de Deus, amado. Devemos orar um pelos outros, mas em agradecimento a Deus. Como vejo pessoas aí, vamos entrar aqui em oração pela vida do irmão que está no leito do hospital e nós somos de Jesus. Vamos abrir aqui uma semana de oração pelo irmão fulano. Amado, o que tem que ser será. Olha só que Jesus, as palavras do nosso mestre Jesus, ele dizia, o que tem de acontecer será. Se for para a morte, amém. Se for para a vida, amém. Então a nossa oração é essa. Quando tem alguém enfermo, você faz o quê? Não é errado você orar. Você vai fazer o seguinte. Deus, o Senhor conhece muito melhor do que nós. Sabe os feitos que Ele fez, tanto para olho nu ver, como aquele às escondidas. E hoje fulano se encontra em um leito de um hospital. Que seja feita a tua vontade, porque nós, como os meros humanos, temos um intercessor maior, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se for da tua vontade e da tua misericórdia, que seja restituída a vida, se for para a morte, amém. Amado, essa é a oração mais sincera para Deus, porque não podemos entrar, amado, neste plano. Ninguém pode impedir outra pessoa de partir dessa terra para o Pai. Então pense nisso, aprenda a orar dessa forma. Não fique chorando, derramando lágrimas, se acabando. Ah, mas Deus vai se comover com as minhas lágrimas. Amado, não é pelo chorar, não é pelo mundo falar, pelo mundo orar. É de quem Deus aprove ter misericórdia. Sinto muito te falar essas verdades. Amém? Então, para a gente encerrar, Hebreus, no capítulo 5, no versículo 6. Vamos lá no Novo Testamento, né? Hebreus, para a gente encerrar. Hebreus, capítulo 5. Amém? A diversidade da vida, amados, são muitas, não é verdade? Olha só, vamos ler o 5. Hebreus capítulo 5, no versículo 5, nós vamos ler o 5 e o 6. Olha só que maravilha. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhes deu esta honra, pois lhes disse, você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Que maravilha. Ao versículo 6 vai dizer, em outro lugar das escrituras sagradas, ele também disse, você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio
de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, amado? Deus, o próprio Deus, amado. Amém? Então, amado, o único que você pode dizer assim, pastor, o meu pastor, o grande eu sou, e colocar e depositar toda a sua fé, tudo o que você pensar é Cristo. O homem, amado, que carrega o título de pastor, infelizmente, tenho muitos amados irmãos que são pastores, mas infelizmente ele não pode interceder por você, não pode fazer nada a não ser agradecer a Deus. Mas te ajudar não vai. Amém? Não vai te ajudar. O único que pode te ajudar é Deus. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus continue abençoando a vida de vocês e até sexta-feira, sexta não, domingo, né? Que vem, que Deus continue aí abençoando a vida de cada um de vocês. Fiquem em paz e até domingo que vem, se assim Deus permitir.